Olá, que maravilha ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao curso de Excel para iniciantes. Eu sou o Márcio Reis, professor universitário e criador do método Excel Top 50. Esclarecendo as dúvidas da galera, esse curso ele é 100% gratuito, não tem palavras miúdas. O certificado no final do curso também é gratuito e esse certificado ele vai com todas as informações do curso, carga horária, todos os detalhes necessários para você poder incluir certificado no currículo e também para, se você estiver cursando faculdade, poder utilizar como horas complementares. Bom, como é que vai funcionar? São 3 aulas e essas aulas são aulas gravadas, elas são disponibilizadas, são liberadas de manhã, mas você pode assistir essas aulas no seu horário de preferência, você não precisa ficar preso a um horário fixo para assistir as aulas, tá bom? Então você pode assistir as aulas durante a semana, eu só não aconselho, só te oriento a não deixar para frente por causa do período de curso de uma semana, ok? A única despesa que você vai ter nesse curso é a sua dedicação, isso eu espero de você. Esse curso é tanto para você que não sabe nada de Excel, está zerado, ou você que sabe um pouco ou de forma mediana, razoável e quer avançar no Excel. Eu vou te mostrar como você vai aprender de forma muito didática o Excel e com o meu acompanhamento. Antes de começarmos na prática, eu quero deixar um aviso muito importante. Excel não é só clicar em botões e decorar fórmulas. Então eu quero que você preste muita atenção em cada detalhe dessa aula, em cada minuto, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Preste atenção em cada minuto desse vídeo. Nessa série de aulas, além de você aprender o Excel básico, eu vou te mostrar como você vai crescer profissionalmente e vai parar de perder oportunidades no mercado de trabalho dominando o Excel. Olha, eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas eu também acharia isso se não tivesse acontecido comigo na minha própria vida profissional e eu também não tivesse visto isso com meus alunos, os resultados desses alunos. Inclusive, eu tenho vários depoimentos dos alunos falando do método e dos resultados também que eles alcançaram. Já foram mais de 10 mil alunos que passaram por esse curso de Excel para iniciantes, esse curso que você está começando agora. Bom, dá uma olhadinha rapidinho nesses 2 depoimentos dos alunos. Antes eu achava que eu sabia sobre Excel, até conhecer o curso do professor Márcio. É um curso maravilhoso, tem uma didática maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, tudo que eu sei hoje de Excel é graças ao curso do professor. Os desafios são maravilhosos. Você quer acabar logo um para descobrir qual será o próximo. Tem me ajudado muito no meu trabalho, no desenvolvimento das planilhas. Eu não tinha muita noção do Excel, mas depois que eu conheci o Excel com o professor Márcio Reis, que é um professor que está sempre ali atento a ajudar o aluno, eu tinha um receio contra o curso online. Com certeza ele me fez mostrar uma nova técnica, uma nova metodologia de ensino na área, uma experiência muito boa aqui no meu trabalho. Eu consegui me desenvolver muito. Isso vai me ajudar muito, tanto aqui dentro da minha empresa quanto lá fora, porque é isso que eu procuro. Me especializar no Excel, porque hoje em dia as empresas pedem muito Excel. Bom, agora você deve estar se perguntando, e como isso tudo é possível? Como é que os meus alunos conseguem esses resultados com o método? Bom, nessas 3 aulas eu vou te passar todos os segredos do método Excel Top 50 e nós vamos praticar isso tudo no Excel. Agora vamos pensar alguns pontos aqui importantes. O fato é que para dominar o Excel, você precisa fazer algo diferente do que está fazendo hoje. Vou te fazer essas 3 perguntas, 3 pontos importantes. Primeiro, será que hoje você monta a sua própria planilha do zero, você constrói a sua planilha no Excel, ou você só preenche planilhas prontas que alguém te passou? Para pensar sobre isso. Ponto número 2. Se você já aprendeu um pouco do Excel, você ficou decorando fórmulas ou você aprendeu a lógica para construir essas fórmulas e resolver problemas comuns no dia a dia de trabalho. Ponto número 3. Se você já fez algum curso, eles te ensinaram a desenvolver soluções ou
fizeram você ficar repetindo e repetindo exercícios? O fato é o seguinte, até repetindo a frase que eu falei, você precisa fazer algo diferente do que está fazendo hoje, diferente do que os cursos tradicionais ensinam, do que os cursos tradicionais fazem. O que as empresas hoje precisam é de profissionais cada vez mais capacitados para desenvolver soluções, que construam suas próprias planilhas, que usem a lógica, e não só um profissional que fica preenchendo planilha, decorando fórmulas ou repetindo exercícios. O meu método vai te ensinar do zero no Excel a usar essa lógica para você poder elevar o seu nível no Excel e você construir suas próprias planilhas e desenvolver soluções que sejam muito mais objetivas para as empresas. Um outro diferencial desse curso é que eu vou deixar aqui abaixo o meu WhatsApp pessoal, caso você tenha qualquer dúvida sobre tudo que eu vou te explicar a partir de agora. Bom, então se você, no final desse vídeo, tiver qualquer dúvida de conteúdo sobre a aula 1, pode me enviar o WhatsApp que eu vou te responder. É assim que eu gosto de trabalhar, próximo dos alunos. Então, tendo dúvidas, você pode me enviar durante o curso. Agora, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no que a gente vai aprender na prática no Excel nessas 3 aulas. Na aula 1, nós vamos começar com alguns conceitos básicos do Excel e a importância do endereço das células nas fórmulas. Nós vamos montar juntos, do zero, nossa primeira planilha, simulando compras no supermercado, com cálculos e formatações básicas. E teremos nosso primeiro desafio, com soma, subtração e vários itens de formatação. Na aula 2, teremos uma aula completa de formatação da tabela, para você aprender o alinhamento, as bordas, as cores, além de avançarmos nas fórmulas e nos cálculos, como porcentagem, por exemplo. Na aula 3, vamos aprender a juntar planilhas para montarmos uma planilha resumo que atualiza automaticamente. Além de várias dicas de fórmulas mais avançadas, nessa aula 3 eu vou te mostrar o caminho para você avançar no Excel de forma eficiente. Antes de eu te explicar como funciona o meu método, deixa eu te contar um pouquinho da minha história para você entender como esse método surgiu. Como eu disse antes, Excel não é só você clicar nos botões. Então preste muita atenção nesses detalhes, porque eu vou te dar algumas dicas já para você saber usar o Excel de forma muito mais eficiente. Talvez eu seja um pouco parecido com você. Eu só queria ter um emprego estável, eu queria crescer na empresa onde trabalhava, ter uma certa tranquilidade financeira. Porém, eu tinha as mesmas dificuldades que muitos enfrentam hoje no mercado de trabalho. Eu até me preparava para as oportunidades, mas eu estava fazendo errado. Eu não enxergava o que realmente era importante. Eu escrevia bem, era bom em matemática, mas as empresas precisavam de alguém que dominasse o que era prático para elas obterem os resultados. E o Excel é a ferramenta mais usada. Eu já tinha feito curso de Excel, mas havia aprendido da forma errada. Eu achava que sabia, mas eu encontrei uma maneira de mudar isso. Nessa época, gente, o engraçado é que eu decorava as fórmulas e não sabia como usar essas fórmulas. E talvez você também esteja passando por isso. Mas, gente, para pensar. No dia a dia de trabalho, no mundo real, nós partimos do problema ou de alguma necessidade. É exatamente o inverso, né? Nós partimos de um problema ou de alguma necessidade para depois desenvolvermos alguma solução. E não partimos de fórmulas decoradas para depois montar uma tabela. Quer ver um exemplo prático? Vamos lá. Faça um PROC V e depois uma função SI com formatação condicional. Ninguém fala isso. Normalmente, o que se pede no dia a dia de trabalho, a gente pode reformular da seguinte forma. Monte uma planilha, localizando os clientes e destaque com uma cor diferente os que ainda não pagaram. Percebe a diferença? O chefe ele vai te passar, seu chefe, seu coordenador, ou alguém que vai te pedir uma planilha, ele vai te passar o que fazer e não o como fazer. Esse como fazer é que é o mais importante, é o que você precisa refletir e pensar para poder solucionar. Então eu percebi que o meu foco deveria ser esse. Eu deveria partir dos problemas e usar a lógica no Excel para poder solucionar esses problemas. E sim, aí eu usaria sim as fórmulas, mas ainda havia um outro problema que você talvez também enfrente.
Questões simples você consegue resolver decorando e usando fórmulas simples como soma, média, porcentagem. Mas, na maioria dos casos, não existem soluções prontas. Você vai precisar construir as fórmulas. Quer ver um exemplo? Eu vou te mostrar um exemplo aqui, não se assuste, porque é um pouco mais complexo. Nós vamos aprender do zero, do básico, mas é importante você ver que não existem soluções prontas para tudo. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma tabela de vendas. Nós vamos aprender o Excel do zero, vamos montar planilhas desse tipo aqui do zero. Mas só para você entender, nesse exemplo aqui eu tenho controle de vendas. E aí aqui nas vendas de janeiro, por exemplo, nós temos aqui um cálculo total. Então, para calcular o total de vendas de cada mês, aqui nessa linha, né? Mês de fevereiro, mês de março, ou total geral aqui, fórmulas de soma, fórmulas simples, resolvem essa questão. Então, aqui nesse caso, aqui, nós vamos aprender ainda a função soma, mas só para vocês verem, eu tenho aqui uma função simples que resolve o cálculo da soma aqui de vendas do mês de janeiro. Porém, essa é uma solução simples para uma tabela simples, mas na maioria dos casos, nós vamos ter situações um pouco mais complexas, onde a gente vai precisar, logicamente, construir essas fórmulas. E aí você não vai encontrar fórmulas prontas. Então, um exemplo aqui, eu montei uma tabela aqui onde a gente tem o salário de cada funcionário e o quanto que ele tem de fundo de garantia, porque a empresa quer demitir esses 3 funcionários aqui e precisa identificar o quanto ela vai gastar, né, de maneira geral, que o quanto ela vai gastar de fundo de garantia, aviso prévio. Claro que é um cálculo básico, né? Tem muito mais informação num cálculo demissional, mas aqui é o quanto ela vai gastar de maneira geral na demissão desses 3 funcionários. E aí, na hora de calcular o FGTS, aqui, por exemplo, não existe uma fórmula pronta. Não existe fórmula FGTS diretamente aqui nesse caso, né? Então, aqui, por exemplo, você vai ter que construir uma fórmula para encontrar aqui o cálculo que você quer montar. E na maioria das tabelas do Excel, você precisa construir as fórmulas. Então, eu vou colocar aqui, deixei a célula aqui, ó, já com a função que foi usada aqui, para calcular o FGTS. Então, só como exemplo, não se assuste aqui com isso aqui, tá? A gente aprende a construir com a lógica, mas só para você ter uma ideia, nessa solução aqui, foi usada a função se, foi usado o PROC-V para localizar informações, foi usada a multiplicação, foi usado o percentual aqui para calcular. Então, só nesse exemplo aqui, essa aqui é uma função que não tem pronta no Excel. Então, para questões simples, você tem fórmulas prontas que você pode usar sim, mas na maioria dos casos no Excel, e aí está o diferencial para você ser um bom profissional no mercado de trabalho, na maioria dos casos você precisa construir as fórmulas. Eu fui aperfeiçoando cada vez mais essa forma de pensar e trabalhar no Excel. E consciente de que mais do que 90% das empresas pedem o Excel. E aí o meu crescimento profissional acabou acontecendo. Eu trabalhei em empresas grandes como a Sul América, onde eu fui promovido 3 vezes. Trabalhei na Porto Seguro, onde eu fui promovido 2 vezes, e lá eu costumava construir planilhas para otimizar os processos. Eu comecei a trabalhar em universidades como coordenador e usando o Excel na gestão acadêmica. E como professor universitário, eu percebi que meus alunos estavam passando pelas mesmas dificuldades que eu passei para entrar no mercado de trabalho, ou para crescer profissionalmente. Eu já tinha alcançado sucesso na minha carreira, mas essa era a oportunidade de ter um propósito maior, de ajudar aqueles jovens a superarem os obstáculos que talvez você também esteja passando. E foi aí que eu resolvi ensinar o meu método, o Excel Top 50. Depois dos depoimentos satisfeitos dos alunos, eu tive a certeza de que os resultados foram incríveis e, para mim, foi a prova final de que o método realmente funciona. E por que do jeito tradicional não funciona? As pessoas entram em um curso presencial, assistem às aulas, repetem os exercícios e depois esquecem o que aprenderam. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas os cursos tradicionais te ensinam as fórmulas, você decora, faz um exercício, sai feliz e no final não aprende. E por que isso acontece? As bases para o Excel são a lógica e a matemática. E o mundo real parte de problemas. É preciso entender o que fazer e como fazer. E os cursos tradicionais não te ensinam a pensar, não te ensinam a pensar na solução de problemas,
Não te ensinam a lógica. E por que o meu método tem sido eficiente? No Excel Top 50, você aprende a usar o Excel seguindo 3 pilares. Primeiro pilar, você aprende a partir dos problemas. Segundo pilar, você aprende identificando as soluções para esses problemas. Terceiro pilar, você aprende usando a lógica para a construção das fórmulas. Depois eu vou falar um pouquinho mais do método. Em cada aula você vai avançando um pouquinho mais, vai ficando mais claro, mas depois que você aprende, você vai longe, ninguém te segura. Então agora nós vamos aprender o Excel na prática. Eu vou abrir aqui a tela do meu computador para a gente poder praticar, mas antes anote aí uma primeira frase, uma primeira dica importantíssima. É uma dica que muitas pessoas ignoram, mas que lá na frente vai ser importante. Você pode até não entender agora, mas guarde muito bem essa dica. Use sempre o endereço das células nas fórmulas. Anotou? Então vamos lá, vamos para o Excel. Opa, então abri aqui o Excel para a gente começar a praticar aqui diretamente no Excel. Vamos entender primeiro essa primeira dica, que é justamente usar o endereço de células nas fórmulas, nos cálculos. Pode ser uma dica simples para quem está começando, mas vai ser muito útil lá na frente. Bom, primeiro, o que é então esse endereço de célula, né? O que é célula? A célula, na verdade, se você estiver vendo aqui, cada retângulo presente aqui no Excel, cada retângulo desse, que é onde a gente vai colocando as informações ou as fórmulas, ele é uma célula. E a célula, ela é identificada, o nome da célula é identificado pela coluna onde ela se encontra e pela linha onde ela se encontra. Então, por exemplo, essa célula que eu marquei de amarelo aqui, ela se encontra na coluna B, na linha número 3. Então, o nome que a gente vai dar dessa célula aqui, o nome que a gente vai dar para essa célula, o endereço dessa célula, vai ser B3. Tá bom? Então, primeiro o nome da coluna e depois o número da linha. Esse vai ser o endereço de célula. Não se preocupa por enquanto não em como é que eu digito ali, como é que eu faço a fórmula, como é que eu coloco a cor de fundo. A gente vai ver isso tudo com calma. A gente vai aprender a fazer os cálculos, a gente vai formatar as tabelas. Então, a gente vai aprender tudo isso com calma. Vamos olhar aqui. Por exemplo, essa que eu marquei de azul aqui. Ela se encontra em qual coluna? Coluna D, linha número 2. Então, essa célula aqui vai ser a célula D de dado número 2. Essa que eu marquei de verde aqui está na coluna C, linha 5, então é a C5. Essa aqui que eu marquei de preto é F4. E essa aqui que eu marquei de vermelho? Está na coluna E, linha número 7. Então, essa aqui é a célula E7. Só reforçando, então, guarde muito bem essa frase. Use sempre o endereço de célula nas fórmulas. Você já vai entender por quê. Vamos começar, então, agora a montar a nossa primeira planilha. Então, eu abri aqui uma planilha nova, totalmente vazia. E nós vamos começar na prática aqui a colocar as informações, a começar a montar a tabela. Aos poucos, conforme a gente for trabalhando aqui no Excel, aí a gente vai usando os itens aqui do menu, itens de formatação, fórmulas. Aos poucos a gente vai usando isso aqui, tá bom? Mas é importante a gente começar já colocando informações. Então, para a gente começar a inserir informações, eu vou digitar aqui, é só você clicar na célula, né, no retângulo, e ir digitando essas informações. Então, eu vou colocar uma tabela aqui, montar uma tabela simples, simulando uma compra no supermercado. Então, como se eu estivesse colocando aqui vários itens, eu na primeira coluna aqui, na coluna A, eu vou colocar os produtos que eu vou comprar, e na coluna B, eu vou colocar o preço de cada produto. Então, eu vou clicar aqui na primeira, onde eu quero colocar a informação. Então, o ideal é você colocar primeiro o cabeçalho da tabela. No caso, o cabeçalho é o título do item, então, produto. É só você digitar, e para confirmar o que você digitou, você aperta Enter, que aí ele já cai para a célula de baixo. Então, eu digitei, coloquei Enter. Se eu vou colocar aqui um outro item, que é o preço, né? Comecei a digitar preço. Ah, mas eu quero cancelar, eu não quero colocar essa informação. Então, se eu apertar ESC do seu teclado, ESC, ele vai cancelar o que você está digitando naquele momento.
Não é para apagar, ele está digitando, você está digitando e quer cancelar aquela informação. Mas eu vou colocar aqui preço, né? Aperto Enter. Então, eu vou colocar aqui alguns produtos na coluna A. Vou colocar aqui arroz, os produtos básicos, pouca coisa. Macarrão. Opa! Macarrão. Leite. Biscoito. Sabão em pó. Opa! Repararam que o sabão em pó ele está ultrapassando o conteúdo dessa célula? Então a gente já vai aprender daqui a pouquinho como é que a gente faz para aumentar o tamanho de coluna, aumentar o tamanho de linha. São questõezinhas básicas aqui, mas só por curiosidade, se eu quero aumentar o tamanho da coluna A, porque não cabe aqui, eu tenho uma possibilidade aqui em cima, ó, entre a coluna A e B. Você para o mouse aqui em cima, clica com o mouse, botão esquerdo, e arrasta para o lado, que ele vai aumentar o tamanho dessa coluna aqui, tá bom? Agora eu vou colocar o preço aqui do lado. Vou colocar aqui... Gente, eu vou chutar esses valores aqui, que tem valor que eu não lembro de cabeça, né? Macarrão aqui, eu vou colocar R$6. O leite eu sei que está caro, R$5 no mínimo. Às vezes a gente encontra R$4, né? Biscoito, vou colocar um biscoito mais barato aqui, R$2. Sabão em pó, R$15. Ok? Então a gente acabou de montar aqui uma tabela básica, ainda não está formatada, não está com os valores aqui como moeda, né? Normalmente aparece aqui em reais. Não tem borda, não tem cores, mas é só uma primeira planilha para a gente começar a fazer alguns cálculos básicos aqui. Outra informação que é importante aqui para a gente aprender, se eu quiser desfazer alguma coisa que eu fiz, né? Eu coloquei o último valor aqui, a última operação que eu fiz foi digitar R$15. Se eu quiser desfazer, eu posso usar a setinha lá em cima ou Ctrl Z no teclado. Então eu posso apertar aqui, desfazer, e eu vou desfazer o que eu fiz ali, é uma possibilidade. Apertar aqui no valor novamente, tá? Então só para a gente reforçar, se eu digitar, para colocar informações é só você clicar na célula e digitar. Para confirmar você aperta Enter. Se você estiver digitando e quiser cancelar, pode apertar o ESC. E tem mais duas dicas rápidas aqui, que é para você, quando estiver digitando, você pode apagar. Então se estiver digitando aqui o preço e quiser alterar aqui a informação que você colocou, você pode clicar duas vezes com o mouse, né? Duas vezes com o botão esquerdo do mouse que você consegue alterar aqui o que você digitou, né? Então vou lá, vou e altero, aperto Enter para confirmar. Se eu quiser, por exemplo, eu posso alterar também aqui pela barra de fórmulas aqui em cima. Vocês vão ver que aparece aqui em cima, eu posso clicar aqui e também digitar por aqui. Preço do... Olha lá, ele digito aqui, aparece aqui embaixo também. Agora eu quero aperfeiçoar devagarzinho aqui essa tabela. Eu quero incluir uma coluna onde eu possa ter aqui também a marca do produto. Eu poderia colocar aqui do lado, digitar a marca aqui na coluna C. Nós vamos aprender um pouquinho agora para inserir uma coluna aqui no meio, né? Então eu quero colocar a marca do produto aqui no meio, entre a coluna A e a coluna B. E aí eu preciso inserir essa coluna aqui. O modo mais simples e rápido é você clicar aqui, se eu quero inserir antes de preço, eu vou clicar com o botão direito aqui na coluna B e ele vai me dar várias opções. E dentre as opções tem a opção inserir. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai inserir uma coluna aqui no meio, né? Eu vou desfazer, fazer de novo aqui, ó. Quero inserir entre a coluna A e a coluna B. Botão direito aqui em cima da coluna B. Depois, inserir. E aí agora a gente pode colocar ali a marca do produto. Então vou colocar aqui uma marca. Gente, eu não sou bom de nomes. Também por questões autorais aqui eu vou colocar qualquer nome. Arroz branco. Macarrão parafuso. Leite mineiro, biscoito doce, sabão em pó limpo. Nota 10 para a criatividade nos nomes. Bom, inseri aqui a marca do produto. Eu posso excluir, se tiver alguma coluna que eu não quero, eu também posso excluir a coluna. Então, se eu quiser excluir a coluna B, que eu acabei de colocar, eu posso clicar com o botão direito aqui na coluna também. Então, é sempre uma dica, né? Clica com o botão direito que alguma opção interessante vai aparecer para você poder resolver algum problema, né? Então, eu quero clicar com o botão direito na coluna B e vou na opção excluir.
e aí acabei excluindo a coluna. Eu quero desfazer, né? Porque na verdade eu quero usar essa coluna aqui, né? Então vou lá desfazer. A gente já viu como é que a gente exclui, né? Então inserir coluna, excluir coluna tranquilamente. Agora, se eu quiser incluir um produto a mais, eu posso digitar aqui embaixo, né? Mas se eu quiser incluir algum produto aqui no meio, digamos que esse produto aqui é da área de laticínios aqui, né? Da parte de leite. Eu posso clicar com o botão direito, ó, mesmo conceito que a gente usou de coluna. Eu posso clicar aqui, se eu quiser inserir algum produto antes do leite. Botão direito aqui na linha e vou inserir. E ele vai incluir uma linha ali no meio. Então, poderia colocar um outro produto, colocar as informações ali e ele vai incluir normalmente. Se eu quiser excluir o mesmo procedimento, ó, botão direito em cima da linha que eu quero excluir, opção excluir, e a gente acaba e exclui aquela linha também. Bom, nós começamos a montar a tabela, a gente já inseriu as informações básicas. É claro que uma lista de mercado tem muito mais itens, mas é só para a gente treinar aqui. Então, nós vamos agora montar a nossa primeira fórmula, nossa primeira continha aqui no Excel. É isso aí, é mão na massa, hein, gente? Só uma dica rápida aqui. Eu vou fazer uma soma agora, eu quero saber o total que eu vou gastar. Tudo bem? Então, eu quero identificar aqui qual é o total que eu vou gastar aqui desses produtos. Daqui a pouquinho, eu já vou passar para vocês aqui o primeiro desafio, tá bom? Mas, por enquanto, vamos fazer aqui essa primeira tabela. Eu tenho aqui esses valores. Se eu selecionar, já vou explicar para vocês aqui a importância da forma de se selecionar isso aqui, né? Eu selecionando esses valores aqui, reparem que aparece aqui pequenininho aqui embaixo. Para mim aparece aqui, talvez vocês não estejam visualizando, né? Mas vocês podem depois testar aí no Excel de vocês. Ao selecionar esses valores aqui, o Excel mostra aqui embaixo um resumo das informações. Por exemplo, ele mostra aqui que a soma deu R$ 32,50. Ele mostra que tem 5 itens selecionados. E ele mostra também a média desses valores, né, que dá 6,5. Mas isso aqui, por enquanto, não é importante. Só para você visualizar. Ó, a soma deu R$ 32,50. Mas eu quero fazer isso de maneira automática no Excel. Eu quero calcular isso aqui e fazer com que apareça automaticamente aqui embaixo. Eu vou só destacar com uma cor diferente aqui. É só para destacar. Não faz diferença no cálculo. E eu quero visualizar esse total. Vou escrever aqui embaixo total. Total. E eu quero visualizar aqui embaixo o total desses valores. Para qualquer fórmula, qualquer conta que você venha fazer no Excel, a gente sempre começa com um sinal de igual. Tá? Então, se eu quero fazer uma conta automática, eu tenho que primeiro usar o sinal de igual. Ok? Bom, para a gente agora, eu vou mostrar para vocês aqui a maneira que não é ainda a maneira ideal. Por quê? Lembra da primeira dica, guarda essa primeira dica. Use sempre o endereço de célula nas fórmulas. Então, agora é a hora de usar o endereço de células. Mas eu vou fazer primeiro sem o endereço de células para vocês identificarem o motivo e a importância dessa primeira dica. Tá? Eu vou fazer da maneira ainda que não é a ideal. Matemática simples, tá? Coloquei o sinal de igual e agora eu quero somar os valores que estão aqui. Qual é o primeiro valor aqui? 4,5. Então, vou colocar ali 4,5 mais, aí você procura o mais aqui. Qual é o segundo valor? R$ 6 mais 6 mais R$ 5, que é o preço do leite, mais R$ 2, que é o preço do biscoito, mais R$ 15, que é o preço do sabão em pó. Então, matemática simples. Eu coloquei o sinal de igual, só isso, para começar a fazer o cálculo, começar a fazer a fórmula. Igual 4,5 mais 6 mais 5 mais 2 mais 15. Terminei de digitar essa fórmula, vou apertar Enter e ele vai fazer a conta para a gente. Bateu certinho com o valor que eu tinha falado antes. Quando a gente seleciona aqui, automaticamente o Excel calcula aqui, deu 32,5. Então, deu R$ 32,50. Porém, agora é que a gente vai identificar o problema que tem ao não usar o endereço de células. Qual é o problema que tem quando a gente usa o cálculo sem o endereço das células? Vamos ver um exemplo muito simples aqui. Se eu alterar, por exemplo, aqui, o arroz, né? O arroz está a R$ 4,50.
Se eu alterar o preço do arroz aqui para R$ 7,00, só digitar e alterar, apertar Enter, reparem que ele não alterou automaticamente o valor total. O objetivo do Excel, um dos principais objetivos, é realizar cálculos automáticos. Senão a gente poderia usar o Word, usar o papel para poder colocar os cálculos. Então o ideal do Excel é fazer os cálculos de maneira automática. Quando a gente não usa o endereço de célula, ele não calcula de maneira automática. Reparem que se eu selecionar aqui os valores, ele vai dar um total de R$ 35,00. E o nosso total está aparecendo R$ 32,50 somente. Ok? Então vamos lá, nós vamos refazer essa fórmula agora da maneira ideal, que é usando o endereço de células. Primeiro a gente vai colocar um a um, depois eu vou ensinar outras dicas aqui de você fazer essa soma. Tá bom? Então, primeiro item aqui. Então, primeira coisa importante, né, que eu acabei de falar, a gente tem que usar o sinal de igual para fazer qualquer fórmula, qualquer conta. Só que agora a gente vai usar o endereço da célula, o nome da célula. Então, qual é o primeiro item que eu quero somar? Eu quero somar o preço do arroz. O preço do arroz, não a palavra arroz. O preço do arroz está aqui, ó, na coluna C, na linha 2. Então, ele está na célula C2. Então, eu vou colocar ali o C, célula C2. É a primeira célula que eu quero somar. Reparem que ao digitar ele até marcou aqui, né? C2. Mas eu quero somar com o preço do macarrão, que está na célula C, coluna C, linha 3. Então, o macarrão está na célula C3. Agora eu quero somar com a célula que tem o preço do leite. Então, está na célula C4. Sempre colocando o endereço da célula que contém o valor, para ele somar aqueles valores. Agora eu quero colocar aqui o preço do biscoito, célula C5, mais a do sabão em pó, que está na célula C6. Então, eu estou somando aqui todas as células que têm os valores com o endereço dela, com o nome dela. Então, vou apertar Enter. Reparem que agora ele calculou certinho, 35. Ok? Mas vamos alterar aqui os valores para ver se isso realmente funciona, né? Vamos voltar o preço do leite para um preço mais barato, né? Então, vou alterar aqui o preço do leite. É só você clicar e digitar ali, alterar para R$10. Por favor, vamos botar mais barato, né? R$4. Quando eu apertar Enter, para confirmar isso aqui, reparem o que vai acontecer aqui embaixo no total. Olha aqui para esse total. Vou apertar Enter e ele baixou o valor para R$ 32. Vamos aumentar aqui o preço do sabão em pó para R$ 20. Quando eu apertar Enter, olha o que acontece. Ele automaticamente calcula aqui o preço total. Então, o Excel ele é para isso. É para a gente fazer fórmulas automáticas. Então, reparem, eu vou clicar aqui 2 vezes para ver a fórmula novamente. Ó. A gente tem que colocar o endereço de cada célula. Uma célula mais a outra, mais a outra. E vai somando, né, para fazer as contas. Então, esse é um cálculo básico aqui. Bom, existem várias formas da gente fazer esse cálculo da soma. Eu coloquei aqui um cálculo muito simples, mas imaginem, por exemplo, a gente está falando de uma compra de mercado, de supermercado, que provavelmente não vai ter só 5 itens. Provavelmente vai ter ali uns 100 itens. Então, se eu fosse colocar 100 células uma por uma, realmente ficaria muito cansativo. Então, existem outras maneiras da gente inserir fórmulas. Eu vou mostrar uma dessas maneiras aqui. Não precisa se preocupar, que a gente vai ver com calma. Várias formas de fazer, a gente vai trabalhar isso em vários exercícios. Não precisa se preocupar. Mas eu vou mostrar aqui uma outra forma mais ágil de você incluir essa fórmula aqui, de maneira automática também. Tá bom? Então, eu apaguei aqui. Como é que eu apaguei? Eu vou desfazer primeiro. Eu vim aqui, apertei Delete. Você aperta o Delete, você apaga o conteúdo da célula. Tá? Então, eu apaguei esse conteúdo para refazer essa fórmula. Só que agora eu vou usar uma função pronta do Excel. Então, eu deixei aqui selecionado, né? Lá em cima, no canto superior direito, aqui em cima, ó, reparem que a gente tem aqui, tipo um E ao contrário, né? Aqui eu vou incluir aqui, quando eu clicar, eu vou incluir um botão, a gente chama esse botão de autossoma. Vou clicar nele aqui,
reparem que ao clicar automaticamente, olha o que aconteceu, ó, ele criou uma função soma aqui para somar os itens que a gente incluiu aqui acima. Só que ele colocou de uma maneira um pouco diferente, que a gente ainda vai ver com calma como é que funciona, só para você ver que você pode fazer esse autossoma de maneira automática. Vou apertar Enter e ele também calculou. Eu vou só refazer aqui para reforçar, ó, vou apertar o Delete. Como é que a gente faz? Seleciona aqui onde você quer colocar a soma, vai lá em cima no botão de autossoma, ele vai incluir essa soma de maneira automática e você aperta o Enter, que ele já calcula isso aqui. Não fique decorando caminhos para incluir esses botões, tá? Nós vamos aprender a usar a lógica, mas é importante você conhecer que existem também esses botões automáticos. Opa, agora eu fiz uma parada importante aqui para te explicar que nós vamos entrar no nosso primeiro desafio. Como é que eu trabalho nesse meu método? Um dos trabalhos que eu faço é colocar desafios para você trabalhar alguns itens, alguns temas que eu ainda não expliquei. Você, pô, esse professor é doido, né? Vai passar algo que eu não explicou ainda? Como é que eu vou fazer isso? Bom, tem alguns princípios pedagógicos, tá? Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou te passar uma planilha, uma tabela que eu ainda... que tem algo que você ainda não sabe fazer e tem alguns pontos que você já sabe fazer, que eu já expliquei. Isso é de propósito, para você começar a pesquisar, encontrar esses pontos, identificar no Excel onde você monta isso. E, didaticamente, eu vou passo a passo, numa crescente, para você aprendendo a construir as suas planilhas. Porque senão não adianta eu só ficar colocando planilha para você repetir. Tá legal? Então esse é o nosso primeiro desafio. Você preste atenção, é muito importante que você faça esse desafio. Como é que vai funcionar? Eu agora vou abrir para você aqui, vou mostrar no computador qual é a planilha que eu quero que você faça, qual é a tabela que eu quero que você construa. Você vai ver essa tabela na tela aqui do computador e depois você vai pausar o vídeo. Então, eu vou explicar primeiro, você vai pausar o vídeo e aí em seguida você vai construir essa planilha. Após você construir a planilha, você vai continuar o vídeo, que eu trabalho aí em seguida a correção. Mas é muito importante que você faça, tá legal? Vamos lá, vamos olhar o desafio. Opa, vamos então ao nosso primeiro desafio. Eu já abri aqui a tabela que vocês vão montar. É uma tabela onde a gente está simulando aqui um orçamento básico, né, familiar, onde a gente tem lá as despesas e a gente tem toda a receita que a gente recebeu, né, durante o mês, de salário, comissão, e despesas o que a gente gastou, né? Água, luz, mercado, para no final sobrar um valor líquido aqui, para a gente identificar o quanto que sobra no final do mês, né? Tudo que a gente ganhou, tudo que a gente gastou e o quanto que sobra no final do mês. Então esse é o objetivo dessa tabela básica aqui. Primeira tabela que você vai montar aqui como desafio. Bom, aqui já tem itens que a gente já trabalhou. A gente trabalhou na primeira tabela inserindo os dados básicos e fazendo o somatório. Mas aqui tem muita coisa legal que você ainda não viu e de propósito. Então, todo desafio eu vou procurar trabalhar isso com você também, para você aprender futucando, mexendo, alterando, para você aprender como se faz várias coisas aqui no Excel. Eu quero desenvolver isso em você também. Então vamos lá. Vamos ver aqui quais são os itens do desafio que você tem aqui de diferente. Itens que a gente ainda não viu para você montar, ok? Então vamos lá. Primeiro item aqui, se vocês olharem, repararem, logo aqui na tabela, vocês vão reparar que aqui no cabeçalho tem uma célula que está juntando duas células. Repararam que a célula A1 e B1, na verdade, é uma célula só? Como é que a gente faz isso no Excel? Isso aqui é para a gente unir as células. Nós vamos mesclar essas células. Então, eu quero que você descubra aí como é que se faz para mesclar células no Excel. Então, vou anotar aqui como mesclar, juntar duas células em uma mesma célula. Como é que a gente faz para juntar duas células em uma mesma célula? Só diminuir aqui o tamanho. Ok? Então, esse é o primeiro item do desafio. Tem 5 itens aqui que a gente ainda não viu. Segundo item. Reparem que nessa tabela, eu até fiz isso em parte da aula, né? Mas reparem que aqui tem um fundo diferente, uma cor diferente de fundo, né?
Tanto aqui no cabeçalho, quanto aqui, por exemplo, nas despesas, na receita. Tem uma cor diferente nas células, uma cor de fundo. E aí, como é que você altera essa cor de fundo, que a gente chama de cor de preenchimento? Então, também é um segundo item aqui do desafio, né? Como colocar cor de fundo ou preenchimento, né, na célula. Segundo item do desafio. Terceiro item aqui. Repararam que aqui também está centralizado? Ó? O conteúdo não está no canto esquerdo como está aqui. Aqui está centralizado nessa coluna B. Então, como é que você faz para centralizar? Quem usa o Word também é muito parecido, tá? Forma de você centralizar isso aqui. Mais um item aqui. Esse é fácil, né? Um item aqui do desafio. Como centralizar o conteúdo das células. Quarto item agora. Repararam que essa célula aqui, essas tabelas aqui tem bordas? Eu não expliquei ainda como é que você faz para colocar borda. Ó. Ela tem bordas ao redor, essa linha aqui ao redor. Então, como é que a gente faz para colocar essas bordas nas tabelas? Então, quarto item do desafio. Como colocar bordas nas células. E o quinto item não é tão complexo, não é tão difícil, mas vocês vão ter que prestar atenção. Reparem que aqui eu tenho aqui o valor líquido final, né? Esse valor líquido é o quanto sobrou no final do mês. Então, se eu ganhei 1.900 e eu gastei 1.180, né? Então, o quanto eu ganhei de receita menos o quanto eu gastei de despesa, esse valor me deu um valor líquido de 720. Como é que a gente vai montar essa fórmula aqui? A gente aprendeu a fazer a soma, né? É igual um item mais o outro item. É igual uma célula mais outra célula. Então, aqui você vai ter que fazer a fórmula calculando um item menos o outro. Né? Então, uma célula menos a outra. Né? Então, tem que lembrar como é que a gente fez isso na soma. Você vai fazer aqui na subtração. Então, você que vai ter que testar e descobrir como é que você faz esse cálculo da subtração. Tá? Então, o quinto item. Como fazer a conta subtração. Lembrando que não é para me enganar, hein? Não é para digitar o valor aqui não, hein, gente? Aqui você vai ter que fazer a fórmula do total. Aqui na receita também a fórmula do total. E aqui no líquido a fórmula para fazer a subtração. Né? Então, lembrando que o Excel tem que fazer isso tudo de maneira automática. Né? Então, tem que fazer essas contas aqui para que ele faça os cálculos, que é o grande objetivo aí, a grande importância do Excel. Então, vamos lá? Vou pedir agora a você para pausar esse vídeo, pausar aqui nesse momento. Você vai pausar aqui essa tabela e vai montar do zero essa tabela aí no seu Excel e respondendo aqui, fazendo esses itens do desafio, né? Você vai, para cada item que você tem aqui, você vai ter que, na verdade, montar a tabela exatamente como está aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Pausa o vídeo, daqui a pouco você continua e eu vou te passar aqui a correção desse desafio. Opa, vamos então aqui à correção do desafio. E aí, pausou o vídeo? Se não pausou, ainda dá tempo de pausar o vídeo e fazer, hein? Seja honesto, hein? E eu já sei montar essa tabela aqui. Você está no processo de aprendizagem, né? Vamos lá, vamos então à correção. Eu primeiro vou incluir os itens. Vou começar da maneira mais simples, tá? Eu vou digitar e incluir os itens aqui. Então, eu vou lá. Primeiro o item lá em cima foi de despesas. Eu vou deixar primeiro o cabeçalho aqui. Deixar por último. Primeiro eu vou incluir os itens. Despesa. Cada item ali que foi colocado como despesa. Mercado. Telefone. Faculdade. Aqui embaixo tem o total. Lembrando que esse valor total aqui, esse 1.180, vai ser calculado, né? Então, vou colocar aqui valor. Vou colocar os valores aqui ao lado, 180. Ok, então estou colocando aqui os valores da primeira tabela. Vou formatar devagarzinho, tá?
Vamos aqui a outra tabela aqui de receita, né? E eu prefiro trabalhar dessa forma. Primeiro digitar os valores e depois fazer a formatação. Comissão extras, 1.200, 500, 200. Lá embaixo o total. E aqui eu não digito também o 1.900, vai ser calculado, né? Então, só coloquei os itens. Faltou aqui o líquido. Também não vou digitar aqui porque vai ser automático. Então, agora ali em cima, né? Eu vou colocar aqui a despesa. Eu vou colocar na primeira célula, a gente tem duas, mas eu preciso juntar as duas células. E aqui, receita. A gente tem que juntar, mas eu vou colocar na primeira célula, primeira das duas. Como é que a gente vai fazer para juntar, para a gente mesclar essas células aqui? Não se preocupe com a versão do Excel, porque só vai mudar aqui a forma como aparece, mas existe um botãozinho aqui em cima chamado mesclar e centralizar. Em algumas opções ele aparece só o ícone quando a gente passa o mouse, em algumas versões ele aparece ali mesclar e centralizar quando passa o mouse, em outras versões aparece escrito mesmo, mesclar e centralizar. E eu preciso primeiro, para poder juntar essa célula com essa aqui, eu preciso selecionar as duas. Então tome muito cuidado na hora de selecionar, porque você vai ter que clicar exatamente no meio da célula. Com o botão esquerdo do mouse, você clica no meio da célula e arrasta para o lado. Cuidado, porque se você clicar no cantinho inferior da célula e arrastar para o lado, você vai levar o conteúdo embora. Ó. Você não está selecionando. Tá? Eu vou te fazer. Então tome muito cuidado, a gente vai aprender um pouquinho mais isso para frente, tá? Mas na hora de selecionar, você clica no meio da célula e arrasta para o lado, que aí você consegue juntar as duas células, selecionar as duas células, né? Agora eu preciso mesclar. Selecionei as duas, eu venho aqui em cima do botão mesclar e centralizar. Quando você clicar, ele junta automaticamente as duas células em uma só. A mesma coisa, o mesmo procedimento, vou fazer aqui do lado. Cliquei no meio, selecionei as duas. Vou clicar no botão mesclar e centralizar. Então, o nosso primeiro item do desafio, o primeiro item que é mesclar e centralizar, já foi cumprido. Não se preocupe com os itens de formatação, que nós vamos ver cada item desse com calma, principalmente na próxima aula também, onde nós vamos ver bastante coisa aí de formatação, tá? Em detalhes. Mas vamos agora ao próximo item do desafio, né? Que era justamente incluir a cor de fundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui está em verde, aqui está em verde, aqui está em cinza. Não precisava ser necessariamente a mesma cor, tá? Mas vamos lá, como é que a gente inclui essa cor de fundo? Eu vou clicar na célula e é muito simples. Lá em cima a gente tem um baldezinho, então aqui tem ferramentas que são rápidas. A gente vai ver isso em detalhes depois. Mas aqui é só você clicar nesse balde, ao lado do balde tem uma seta, você clica e escolhe a cor que você deseja. Vou colocar o laranja também, que nem eu coloquei no outro. Aqui do lado a mesma coisa, receita. Eu vou clicar ao lado do balde e vou escolher ali a cor que eu quero. Aqui também tinha uma cor diferente, né? Então, despesas e valor. Os dois estão em cinza. Ó. Se você reparar aqui, os dois estão em cinza. Só que eu não preciso fazer um por um, tá? Eu posso selecionar as duas células de uma vez só. Clique e arrasto, seleciono as duas e coloco a cor para as duas de uma vez só. A mesma coisa aqui embaixo no total, ó, seleciono e já clico direto no balde, porque o cinza já está selecionado. Mesma coisa aqui em cima, ó. Selecionei as duas, o cinza já está selecionado no balde. Então, eu clico no balde. E aqui também, né? Clico no balde. E aqui no líquido. Então, a gente já conseguiu colocar aí a cor de fundo nas células. Então, mais um item aí do desafio cumprido, né? Agora vamos ao terceiro item, que era justamente como centralizar o conteúdo das células. Vocês vão reparar que aqui, essas células aqui, ó, tudo que é texto, né? Por exemplo, água, luz, mercado, tudo que é texto, o Excel como padrão já alinha à esquerda. Então, ele já alinhou aqui à esquerda. Tudo que é valor numérico, ele costuma alinhar à direita. Então, reparem que aqui, esses valores numéricos aqui estão alinhados à direita. Então, é um padrão do Excel, então não se preocupe, tá? Eu quero, na verdade, que os valores numéricos estejam como estão aqui, na tabela original. Estão centralizados. Então, eu preciso selecionar essas células e centralizar. E aí é muito parecido com o Word.
No Word a gente tem lá aqueles botõezinhos aqui para você centralizar. Então eu vou selecionar as células que eu quero centralizar e já vou selecionar a célula do total, porque eu também quero que o total esteja centralizado. Então eu já posso fazer isso antes mesmo de estar digitado, tá? Então selecionei aqui, ó, e vou lá no botãozinho para centralizar, e ele centraliza essas informações. Esqueci do valor, ó. O valor aqui também tem que centralizar. Agora eu venho aqui, mesmo procedimento, ó, eu posso vir aqui e selecionar, só que aí tem uma grande vantagem. Eu também posso selecionar a coluna inteira de uma vez. Então, se eu quiser fazer com que todos, inclusive aqui o líquido também esteja centralizado, eu posso clicar aqui, ó, na letra da coluna, botão esquerdo mesmo, clico aqui na letra da coluna, e ele selecionou todos de uma vez. Aí agora eu vou escolher uma formatação para lá. Nesse caso eu quero centralizar. E ele já centraliza todos. Então, quando eu incluir aqui o valor, ele também vai centralizar ali normalmente, tá? Então, mais um item aqui do desafio cumprido, que era para a gente centralizar esses conteúdos aqui dessas células, né? Então, agora vamos para o próximo, que é colocar borda. Então, a borda a gente tem alguns detalhezinhos que a gente vai aprender mais profundamente, mas olha que simples, que fácil e rápido também é colocar borda, né? Reparem que aqui tem borda ao redor das células, aqui também tem, e a minha tabela ainda não tem, né? Antes de colocar a borda, reparem que aqui faculdade, está extrapolando, está aqui no limite da coluna. Então, vou aumentar um pouquinho aqui em cima, ó. Você entre uma coluna e outra, você pode clicar, arrastar para o lado, que ele vai aumentar o tamanho da coluna, tá? Aqui a comissão também está um pouco apertada, eu posso clicar e aumentar um pouquinho. Aqui está muito distante um do outro, eu posso reduzir aqui a largura dessa coluna também. Então, agora eu vou incluir a borda, né? Que é um dos itens aqui do desafio, que é o quarto item do desafio. Então, para selecionar, olha só a dica. Você pode selecionar a tabela toda de uma vez, ó. Você clica e arrasta para baixo. E aí a gente seleciona a tabela toda de uma vez, ó, que aí ganha velocidade. Agora você vai incluir a borda no ícone que tem aqui em cima. Você vai reparar que tem um desenhozinho de bordas nas células. A gente vai aprender também com detalhes depois, tá? Aí você clica aqui nessa setinha, ele vai abrir várias opções rápidas, né, para você colocar a borda. Eu vou incluir aqui todas as bordas. Quando você clica, olha que legal, automaticamente ele já incluiu as bordas para a gente. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Ó. Vou selecionar, clicar na primeira, no meio da célula, clico e arrasto para baixo. E depois clico lá no botãozinho de novo. Não preciso mais clicar na seta, porque ele já está selecionado aqui, ó, todas as bordas. Ó. Então, vou clicar, marquei todas as bordas, a mesma coisa aqui no líquido também, e clico lá em todas as bordas. Bom, agora tem um item que a gente já aprendeu, né? Que não era um item do desafio, mas a gente tem que completar a tabela, e para a gente incluir aqui o somatório, tanto aqui nas despesas quanto também nas receitas, né? Então, de maneira muito prática, de maneira muito simples, a gente vai usar aqui o autossoma. Então, eu clico onde eu quero ver o resultado, aqui na sequência dos itens, né? Quero ver o resultado aqui, e vou clicar aqui no autossoma. Você poderia ter feito de maneira direta também, né? Só que é mais prático usar o autossoma. Então, de maneira matemática, né? Se fosse matemática, igual, para incluir qualquer fórmula, e a gente coloca o endereço da célula. Então, a célula H3. Né? Então, seria a célula H3, que é onde tem aqui o valor da água. Então, vou colocar ali H3, mais H4. E aí tem uma pequena dica aqui rápida para vocês. Você pode clicar na célula na hora de colocar o valor. Então, eu coloquei mais, eu vou clicar na célula, automaticamente ela já aparece aqui, ó, H5. Então, eu vou colocar aqui mais, vou clicar na célula que eu quero, H6, mais a célula que eu quero, H7. Isso aqui é só para a gente ganhar velocidade, né? Então, eu vou apertar o Enter. Então, somei cada item aqui. Apertar o Enter, ele vai me dar aqui o total exatamente igual aqui, 1180. O ideal nesse caso aqui é que a gente já sabe usar aqui o autossoma. Então, vou apagar aqui e vou incluir o autossoma aqui em cima automaticamente. Ele vai trazer a função da soma que a gente vai aprender um pouquinho mais depois, tá? Então, apertar Enter e ele calculou. O mesmo procedimento aqui, ó, de maneira muito simples. Vou clicar no autossoma e ele apertar Enter aqui e ele faz para a gente essa conta. Então, a soma aqui, bem tranquila, né? E agora, na hora de calcular o líquido, eu preciso fazer, na verdade, um valor menos o outro, né?
Então, quanto que sobra? Na verdade, o quanto que sobra é o quanto eu ganho, que é a receita, menos o quanto eu gasto, que são as despesas. Então, eu tenho que fazer a conta, é esse valor aqui da receita, menos o valor da despesa. E aí, como é que você fez essa fórmula aqui? Qual foi a solução que você trabalhou aqui? E aí, como você resolveu? Tem gente que decora as fórmulas e aí deve ter procurado ali, igual tem a função soma, deve ter procurado a função subtração, né? E, na verdade, a gente usa matemática simples aqui. Então, como é que a gente vai resolver isso? É uma fórmula, tem que ter o sinal de igual. E eu disse, é a receita menos a despesa. Então, eu vou colocar essa célula aqui, a K8, no meu aqui é a célula K8, no seu pode ser qualquer outra célula. Essa célula aqui, menos, então é o traço, né? O hífen aqui, menos a célula que tem aqui o total das despesas. No meu caso aqui, H8. Vou apertar Enter e ele calculou certinho ali 720. Tem um item aqui que a gente não fez, que não era do desafio, mas que também era algo novo aqui. Ó. Reparem que essas células do total aqui estão em negrito, né? Eu já vou colocar aqui em negrito também. Mas olha só, tem muita gente que nesse exercício aqui, na hora de calcular, deve ter encontrado esse valor aqui negativo, menos 720. Tem muita gente que faz, e um simples detalhe bobo, né? Porque na hora de fazer a fórmula, às vezes as pessoas colocam dessa forma aqui, ó, é igual, aí coloca esse valor menos esse valor. E aí encontra um valor negativo. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, a pessoa fez ao contrário, despesa menos receita, e não é, né? Na verdade, a gente coloca o quanto a gente ganha menos o quanto a gente gasta. Então, o correto é receita menos despesa. Esse é o correto. Agora, para colocar em negrito, eu vou selecionar, ó. Selecionei. Eu venho aqui, tem um Nzinho aqui, ó. Tem negrito, itálico e sublinhado. Eu vou aqui no negrito. Reparem que já mudou. Eu venho aqui agora também seleciono esses dois, coloco o negrito, vou selecionar aqui e também colocar em negrito. Então, o nosso desafio está completo. Opa, parabéns pelo desafio. Acertando ou não, o importante é que você faça, que você pratique. Depois você pode revisar com calma, olhar com calma a correção, tentar novamente. E é importante você praticar, tá bom? Vamos continuar aí no Excel. Nós vamos ver agora alguns pontos importantes para a gente reforçar aqui do conteúdo. Então, você já aprendeu a fazer a soma. No desafio, nós trabalhamos a subtração. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tivesse que fazer a divisão ou a multiplicação no Excel, você também ia conseguir pesquisar, ia testar, também ia conseguir fazer. Mas eu trouxe aqui para a gente poder reforçar as operações básicas da matemática no Excel. Então, aqui a soma, que a gente já aprendeu. A gente vai colocar o endereço de célula, né? Essa célula aqui, mais essa célula aqui. Aperto o Enter, ele vai fazer o somatório, né? 12 mais 20, 32. Subtração, mesmo procedimento, é igual essa célula, o hífen, né? Menos essa célula aqui. Aperto o Enter e ele vai fazer a subtração, né? 40 menos 22, 18. Aqui a divisão, a gente vai usar o barra. Barra do teclado, né? Então, é igual a essa célula aqui, 60 dividido, então eu vou usar o barra dividido por 3. Aperto o Enter, calculou ali, deu 20. Multiplicação a mesma coisa, só que agora eu vou usar o asterisco para multiplicar. Então, é igual a essa célula aqui, asterisco, essa célula aqui, 10 vezes 7, né? Quero multiplicar um valor vezes o outro, então uma célula vezes a outra, eu uso o asterisco. Aperto o Enter. E ele calculou também ali a multiplicação. Então, as operações básicas da matemática são bem simples. Agora, um outro ponto importante para a gente reforçar. Eu trouxe aqui uma tabela já pronta, mas, como eu falei, a primeira grande dica, usar sempre o endereço de célula nas fórmulas. Então, eu vou fazer uma tabela aqui rápida aqui com o endereço de célula, sem o endereço de célula aqui em vermelho e com o endereço de célula aqui em verde, para a gente comparar o que realmente acontece quando a gente não usa e quando usa o endereço de célula. Aqui uma célula simples, uma tabela simples, onde eu tenho aqui o salário base do funcionário, quanto ele ganha de comissão, eu quero calcular aqui o salário bruto, depois tirar os descontos, né? Então, o salário bruto aqui eu vou ter que somar o quanto ele ganha de salário mais comissão. Então, é um valor mais o outro.
Então, da maneira errada, né, ou menos adequada, seria usar aqui um valor mais o outro. Então, esse não é a maneira ideal, né? 2.300. E aí eu tenho que retirar os descontos. Então, é o salário bruto menos desconto. Então, vai ser igual a 2.300 menos 200. Isso vai trazer para a gente 2.100. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado, só que eu vou usar o endereço de célula, né? Então, o salário bruto vai ser igual ao salário base mais a comissão que está em F3. Né? F2 mais F3. Isso vai dar o mesmo valor, 2.300, né? 2.300. Agora eu vou retirar o desconto. Então, vai ser igual a essa célula aqui, menos F5. F4 menos F5. Então, salário bruto menos o desconto. Isso vai dar o mesmo valor. Ah, professor, deu o mesmo valor, tudo bem. Ok, só que com o endereço de célula, cada vez mais nossa tabela está automática. Então, se eu fizer aqui uma alteração, por exemplo, alterar o salário base aqui para 3.000, olha o que acontece? Nada, porque eu não usei endereço de célula. Aqui, como usei endereço de célula, se eu alterar para 3.000, reparem quando eu apertar Enter, o que vai acontecer aqui embaixo no salário líquido? Ele altera automaticamente o valor. Então, se eu, por exemplo, alterar aqui o valor do desconto para R$ 400, o que acontece? Nada. Então, esse cálculo aqui está errado. Então, se eu vier aqui agora e alterar o desconto aqui, automaticamente, olha o que acontece aqui embaixo, ele atualiza o salário líquido. Então, é muito importante essa primeira dica que a gente deu no início da aula, de usar sempre o endereço de célula. Bom, eu tenho uma notícia triste para dar. O tempo dessa nossa aula está acabando, então por isso eu vou precisar finalizar, mas eu vou fechar com chave de ouro. Preste muita atenção, que eu vou te orientar agora sobre o teste dessa aula, que é um teste obrigatório, e também eu vou te explicar, vou te mostrar o que você vai aprender na próxima aula, a aula 2, que está ficando muito especial. Então preste atenção e olha aí o que vai rolar. Nessa primeira aula, eu te expliquei como você deve começar no Excel, como se aprende da maneira correta, que você deve treinar a lógica na construção das fórmulas e não ficar decorando, que é importante você desenvolver soluções e não somente repetir exercícios. Contei um pouco da minha história, falei como é importante você aprender a montar do zero a sua própria planilha, e não somente preencher planilhas prontas, pois é esse tipo de profissional com essa forma de trabalhar que as empresas precisam. Aprendemos a montar uma planilha básica no Excel, as operações básicas da matemática, fizemos nossas primeiras fórmulas, aprendemos a importância de usar o endereço das células e já tivemos nosso primeiro desafio. E na próxima aula você não pode perder, eu vou te mostrar que você também pode alcançar bons resultados com o Excel. Nós vamos trabalhar em detalhes a formatação da tabela e mais alguns cálculos como porcentagem, média e outros cálculos. E você vai sair no final da aula muito mais confiante do que você é capaz de fazer. Veremos também mais detalhes do passo a passo do método Excel Top 50. Agora, para encerrar, eu vou te passar duas tarefas. A primeira, na verdade, é um pedido. Eu vou pedir para você aqui abaixo deixar os seus comentários sobre o que você achou dessa primeira aula. Isso é importante para mim, para eu poder, lógico, acompanhar e também melhorar as aulas a cada aula que eu produzo. E a segunda tarefa já é obrigatória. A cada aula, além de você assistir a aula, você também tem que fazer um teste para receber depois no final o certificado. E a nota mínima é nota 6. Se você não conseguir na primeira tentativa, você pode tentar mais uma vez. Tá legal? Esse teste ele tem 10 questões para você poder fazer sobre o Excel. Você vai fazer online. E são questões muito legais. Eu preparei esse teste com todo carinho. Para cada questão eu coloquei lá no final, você consegue ver a pontuação que você tirou, consegue ver o que você acertou, o que você errou. E para cada questão eu gravei um vídeo com a correção desse teste. Então foi feito com muito carinho para que você também possa não somente ser avaliado, mas também você aprender um pouquinho mais fazendo o próprio teste. E também isso faz parte também da minha didática e da forma de trabalhar no Excel Top 50. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Agradeço muito a participação de vocês. Grande abraço, tudo de bom e não esqueça, hein? Deixe seu comentário sobre a aula 1 e faça o teste da aula 1. Um abraço!